E então, crianças da 12ª classe, mais uma semanita em casa, depois férias. E quando retornarmos, teste. Já? Hoje vamos analisar mais uma matéria de termodinâmica. Vamos falar da equação de estado do gás perfeito, também chamado gás ideal. Nós falamos das transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica, ou seja, dos isoprocessos. Vamos ver aqui no quadro o resumo destes isoprocessos. Na transformação isotérmica, nós escrevemos P1, V1 igual a P2, V2. Então, podemos dizer que o produto pressão-volume é constante. Podemos dizer PV é constante. Já na transformação isobárica, em que a pressão não varia, nós dissemos que, de acordo com a lei de Charles e Gay-Lussac, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Significa que a razão V sobre T é constante. Seria igual a V3 sobre T3, etc, etc, etc. Por isso, podemos dizer que V sobre T é constante para a transformação isobárica. Já para a transformação isovolumétrica, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2 igual a P3 sobre T3, ou seja, a razão P sobre T é constante. Muito bem. Então, PV é constante para a isotérmica. V sobre T é constante para a isobárica. P sobre T é constante para a isovolumétrica. Olhando para estas três premissas, nós podemos encontrar uma equação única que engloba as três transformações, os três isoprocessos. Olhem aqui, podemos dizer que PV sobre T é constante. Ou seja, P1 vezes V1 sobre T1, gás no estado termodinâmico 1, deve ser igual a P2 vezes V2 sobre T2, gás no estado termodinâmico 2. Agora, muita atenção. Se nós designarmos por N o número de moles da massa gasosa, portanto, quantidade de matéria em moles, nós vamos ter esta equação. PV, pressão vezes volume, é igual a N vezes R vezes T. T é a temperatura. N é o número de moles. Número de moles, massa do gás a dividir pela massa molar. Já? R é uma constante que se chama constante universal dos gases. E no sistema internacional vale 8,31 Joule vezes Kelvin por mole. Vamos ver agora alguns exercícios onde vamos aplicar a equação de estado do gás perfeito. Eu vou apagar o quadro, pôr um pequeno resumo para podermos trabalhar.
Vamos ver este primeiro exemplo que está aqui no quadro e, ao mesmo tempo que vamos lendo o exercício, vamos colocando os dados. É muito importante conseguirmos identificar as premissas, os dados de um problema. Diz assim: uma certa massa gasosa submetida à pressão de 2 atmosferas, portanto P1, ocupa um volume de 5 litros, V1, a 300 Kelvin, T1. Que volume, portanto, estão a perguntar por V2, ocupará o gás a 600 Kelvin, estão a dar T2, e a 6 atmosferas, estão a dar P2. Então, facilmente, pelos nossos dados, se percebe que vamos usar esta equação. P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Então vamos substituir e calcular. Muito facilmente, 2 atmosferas vezes 5 litros sobre 300 Kelvin é igual a 6 atmosferas, P2, vezes V2 é o que estão a pedir, dividida por 600 Kelvin. Ok, vamos fazer este cálculo. V2 será igual a 2 vezes 5 vezes 600, este vezes este, a dividir por 300 vezes 6. 100, 3, 10 sobre 3, 3,3 litros. Vamos ver agora este segundo exercício que está aqui no quadro. Diz assim: os parâmetros de um gás no estado 1 são P1, V1, T1. Qual será a temperatura do gás se o volume duplicar e a pressão quadruplicar? Então, eu escrevo P1, V1, T1, estado 1. P2, V2, T2. Então eu vou ter P1, V1 sobre T1, pressão P2, diz que quadruplicou, 4 vezes P1, e o volume duplicou. Aqui, se o volume duplicar, então, vezes 2 vezes V1 sobre T2. Muito bem. Olha aqui. P1 posso simplificar com P1, V1 posso simplificar com V1. Então vou ter 1 sobre T1, aqui, igual a 8 sobre T2. T2 será 8 vezes T1. Tá? Significa que a temperatura vai aumentar 8 vezes. Vamos ver este terceiro exemplo. Diz: 5 moles de um gás, 5 moles, M, número de moles, encontram-se à pressão de 2 atmosferas, pressão, ocupando um volume de 20 litros, volume. Quero saber a temperatura do gás. Agora vou usar esta equação. Mas atenção, que as unidades têm que estar no sistema internacional. Quando uso esta equação, obrigatoriamente tenho que colocar as unidades no sistema internacional. Temperatura, que é o que querem saber,
PV sobre NR. Pressão 2 atmosferas. 2 atmosferas, 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Lembrar que uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então vou pôr ali. 2 vezes 10 elevado a 5 vezes volume 20 litros passados para metro cúbico. 20 vezes 10 menos 3 metros cúbicos. Lembrar que 1 litro é 10 elevado a menos 3. Ou seja, 2 vezes 10 menos 2 metros cúbicos. Vamos colocar lá em cima. 2 vezes 10 menos 2 sobre N, disseram 5 moles, R 8,31. Então, a temperatura será igual. Vamos fazer aquele cálculo. 4 vezes 10 ao cubo sobre 5 vezes 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E vai 1. 5 vezes 8, 40. 41,55. Vou fazer este cálculo e vou obter temperatura em Kelvin. Vamos analisar este quarto exemplo. Muita atenção a este exemplo, que engloba um pouco de conhecimento químico. Vamos ler o exercício e colocar os dados à medida que estamos a ler. Num recipiente encontram-se 144 gramas de CO2, dióxido de carbono. Portanto, massa do CO2, 144 gramas. A temperatura de 27 graus centígrados. É preciso passar esta temperatura para Kelvin. 300 Kelvin. E a pressão de uma atmosfera. É preciso passar esta pressão para Pascal. 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Determina o volume ocupado pelo gás. Aqui muita atenção. Vamos usar esta equação. Queremos o volume nRT sobre P. nRT sobre P, N é o número de moles da massa gasosa, mas não foi dado o número de moles da massa gasosa. Deram-nos apenas 144 gramas de CO2. Nós temos que calcular o número de moles. Massa da substância a dividir pela sua massa molar. Massa da substância são 144 gramas. Massa molar. Nós precisamos de saber qual é a massa de cada uma dos componentes daquele gás. Massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16. Então, a massa molar do dióxido de carbono será 12 mais 2 vezes 16, que é igual a 2 vezes 16, 32, mais 12, 44. Então, eu venho aqui e coloco 44. Dividindo 144 por 44, vou obter 3,2 moles de gás. Agora vou para ali e vou substituir. 3,2 vezes 8,31 vezes a temperatura 300 Kelvin a dividir pela pressão 10 elevado a 5 Pascal. Vou calcular o volume.
Tá certo? Ok, meninos, agora peguem na vossa ficha e resolvam todos os exercícios referentes à equação de estado do gás perfeito. Muita atenção quando estamos a procurar os dados. Isto não é difícil, mas pode-se complicar se nós não lermos o exercício completo. Este é um defeito que vocês têm. Não leem o exercício na sua totalidade. Beijinhos. Fui.